E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de HTML básico. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre formulários. E os formulários são uma das partes mais importantes deste curso e da área de HTML. O que nós vamos fazer é passar pelas tags de input, passar pela tag formulário, passar por todos os atributos e mostrar para vocês como construir formulários a partir de com todas essas informações. E a partir daí nós vamos para as próximas etapas, que são construir projetos completos com HTML. Esse vídeo vai fechar a nossa série de HTML básico e a partir daí nós vamos começar a fazer projetos com esses conhecimentos. Let's code! Vocês já viram que nós temos aqui uma estrutura criada e eu vou mostrar para vocês como definir um formulário. Nós começamos com a tag form. Essa tag form, eu coloquei um atributo action, mas nós não precisamos dela no momento. Como vocês podem ver que ela é estruturada da seguinte maneira. Form, você fecha a nossa tag form aqui, e aí você vê que ainda não tem nada acontecendo desse lado. O que acontece é que nós vamos utilizar o input. O input é uma tag onde nós podemos colocar vários atributos, vários tipos. E aí, nesse aqui, por padrão, ele já vem com texto. Se nós colocarmos aqui, o que acontece? Você vai ver que apareceu um pequeno input aqui e nós podemos inserir vários textos, vários elementos aqui dentro. E John, mas por que tu me disse que tem vários tipos? Porque vocês vão ver ao longo desse vídeo que no momento que nós trocamos esse nome, por exemplo, por e-mail, ele vai passar a receber uma validação. Então, um pouco mais para frente no vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que ele valida isso por ele mesmo, beleza? E agora nós vamos acrescentar uma outra tag que nós vamos utilizar muito nos formulários, é a tag label. A tag label, ela vem com esse atributo for, que vocês vão compreender agora. Por exemplo, eu vou colocar aqui para que ela serve. Eu vou primeiro colocar, por exemplo, nome, né? 2 pontos, vocês vão ver que nós já temos o nome e um input. E aí vocês dizem, John, para que serve essa tag for? Acontece o seguinte, por exemplo, se eu clicar aqui, estou clicando no nome, nada acontece. Isso aqui é uma técnicazinha que nós utilizamos bastante quando temos grandes formulários e nós conseguimos usar isso. O que acontece? Eu vou colocar aqui name, vou colocar em inglês, name. E aí a mágica acontece quando eu nomeio esse input aqui com name e vou colocar o mesmo nome que está lá em for. Pode ser qualquer coisa, mas eu coloquei name, então aqui eu tenho que colocar name. Não se confunda que é o mesmo name, não. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar John. E colocar John só para diferenciar. Então, visualmente nada aconteceu, mas olha só. Quando você tem um label com o atributo for, que recebe um nome, por exemplo, John, pode ser qualquer coisa, e aí você tem um input com o nome John também, acontece o quê? Para selecionar esse input, eu seleciono clicando dentro dele. Agora, se você fez a seguinte atividade aqui, colocou esse atributo e colocou o nome igual, se eu clicar nesse nome, ainda vai ficar sem acontecer nada. Mas, John, tu disse que aconteceria algo. Aqui nós estamos validando esses dados, porém, para que aconteça essa seleção quando eu clicar aqui no nome, nós temos que adicionar um ID. E aí sim, esse ID precisa ter o mesmo nome que está lá no for. Eu vou colocar John, vou salvar esse arquivo. E agora, quando eu clicar nesse nome aqui, ele vai ter que selecionar da seguinte maneira, assim, Vocês vão ver que ele está com um focus aqui. Então eu vou clicar nele e voilá. Beleza? Está funcionando. Então aqui, quando você tiver um formulário com muitas labels, muitos inputs e às vezes nem sempre ele está organizado aqui no código, então você consegue identificar e selecionar diretamente esse carinha aqui. Beleza? Quando você vê um formulário no qual você clica no nome e ele já seleciona, você se lembre que ele fez a seguinte etapa, colocou um for no label e colocou um ID igual o nome que está sendo atribuído no label. Beleza? Mas, John, tu também falou lá no início do vídeo que no input nós temos vários tipos. Sim, eu vou copiar aqui, copiar esse carinha aqui, vou colar novamente, e embaixo dele eu vou colocar um botão. Deixa eu só dar Vou colocar um botão Submit e vou colocar Enviar. Por que eu estou colocando esse botão?
Opa, tem algum erro aqui? Tem um erro aqui. Por que eu estou colocando esse botão? Esse botão ele vai validar certas coisas. Como assim, John? Validar certas coisas. O que é validar certas coisas? Nós vamos ter certos atributos que nós vamos utilizar no nosso input. Seguinte, como eu disse para vocês, mostrei o e-mail. Quando eu coloco o e-mail no lugar do texto, vocês veem que visualmente nada aconteceu. Porém, se eu tentar... Vou preencher esse carinha aqui, ó. Deixa eu mudar o nome também, que não está fazendo muita referência, né? E-mail. Vou salvar aqui e vou preencher da seguinte maneira. Tá? Vou tentar enviar. Vocês veem que ele me deu uma mensagem. Ele disse, olha, por favor, coloque um arroba, porque esse campo está esperando um e-mail. Então ele faz uma validação. Não é a melhor validação do mundo, mas pelo menos o teu formulário já tem uma validação simples que o próprio HTML consegue fazer. E aí você coloca o nome aqui e pode colocar um e-mail, por exemplo, johnpires@gmail.com. Se eu enviar, ele vai enviar, né? Você pode ver que os dados estão aqui. Porém, ele não precisou fazer a validação, porque quando ele enviou, ele não precisou te mostrar a mensagem de validação, porque quando ele enviou, ele verificou que os dados que você estava enviando eram corretos. Beleza? Vou colocar um BR aqui, só para fazer soltar uma linha, e vou copiar novamente esse carinha aqui. Colocando nele, nós vamos colocar mais um atributo. Mais uma vez eu copiei. Nós vamos colocar mais um atributo, que é o checkbox. O checkbox, se vocês olharem, o que ele fez? Ele já fez vou botar só check. Ele mostrou para nós esses botões, esse pequeno botão que você pode clicar e selecionar. Então assim, com essa tipagem aqui nós podemos fazer várias coisas. Agora você me diz, John, então agora eu entendo que quando eu vejo vários formulários com vários tipos de elementos lá dentro, eles são apenas inputs com tipos diferentes, com uma tipagem diferente. Sim. Deixa eu mostrar mais um para vocês aqui. Copiar esse carinha aqui novamente e vou colocar, por exemplo, no input. Eu vou dizer que esse input é um botão, ok? Mas, João, mas tu já colocou um botão. Só para mostrar para vocês que ele também pode ser um botão. Vocês olharem aqui no check, só não tem nada, né? Deixa eu só colocar um valor, enviar também. E vou colocar aqui btn de botão. Vocês podem ver que esse carinha aqui, ele já é um botão como o outro. Só que, se vocês olharem, ele é um input. Mas como eu disse que o tipo dele é um botão, ele se mostra como um botão. Ah, John, mas está minúsculo. Claro, é para você entender que esse carinha aqui é um input, só para ver uma diferença. E esse segundo aqui é o botão realmente enviar. Existem muitas maneiras de fazer essa manipulação. Nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês apenas esses tipos do input que nós podemos acrescentar e fazer essas modificações. Vocês viram que nós temos o check, eu coloquei check, é o checkbox, nós vamos ter o rádio, né? Vou colocar só mais um para vocês aqui. Deixa eu copiar esse aqui novamente. Vou fazer um BR para ele quebrar uma linha. Vou colocar esse carinha aqui, vou tirar esse valor. E no lugar do bottom, vou colocar um radio. Vou salvar. Vocês podem ver que ele fez uma bolinha. E mais para frente eu vou explicar a diferença do check e do radio. Como é que nós podemos utilizá-lo, qual é a diferença deles. Porque aqui, se você olhar, é a mesma coisa. Eu fiz um check aqui, fiz um check aqui. Se vocês verem, eu cliquei e ele não funcionou. Normalmente nós utilizamos, vou dar uma prévia para vocês, utilizamos o nosso radio para escolher um ou outro, uma decisão verdadeira ou falsa. Já o checkbox aqui, esse primeiro, nós podemos selecionar vários, né? Deixa eu só dar um BR aqui também, que é para dar um espaçamento para ficar melhor. Então assim, quando nós fazemos esse check, você pode escolher vários, né? Você já viu formulários em que você tinha que escolher várias opções, então você fazia um check lá. Já o radio, nós normalmente utilizamos em situações que ou você seleciona um ou você seleciona outro, entendeu? Verdadeiro ou falso. Já dando continuidade aqui, eu quero mostrar para vocês um exemplo de como nós criaríamos. Como eu falei para vocês, talvez vocês não conseguiram visualizar o radio, nós vamos fazer exemplos de cada um
desses tipos de input que eu mostrei para vocês. Então aqui, ó, vou fazer só um span, né, para fazer uma separação. Ok? E aí nós vamos abrir um outro formulário. Vou abrir, vou colocar aqui um P, um parágrafo, e vou colocar aqui escolha sua linguagem. Ok? Vou colocar 2 pontos. E aí nós vamos fazer um formulário aqui, criar um form. Vou tirar essa ação aqui, porque nós não precisamos no momento. E esse form aqui nós vamos criar da seguinte maneira. Vou pegar esse input logo. Cadê o input do radio? Vou pegar esse input aqui, né, e vou fazer da seguinte maneira. Vou usar esse carinha assim. Né? E aí nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui HTML. Colocar HTML. Vocês vão ver se ele já aparece aqui. Vou salvar. Beleza, ele já aparece da seguinte maneira. Só que eu quero inverter isso aqui. Quero fazer da seguinte maneira. Quero que o meu check venha antes. Então eu só apenas inverto aqui e salvo. Vocês estão vendo? Se eu tirar isso, isso aqui é legal, né? E aí nós podemos fazer a seguinte modificação. Vocês lembram que eu mostrei para vocês do for? Então nós vamos utilizar o for aqui no lugar do John. Vou colocar HTML. E lá no ID eu vou colocar HTML. Se isso for verdade, se funcionar, quando eu clicar aqui no HTML, ele vai selecionar o meu input, né? Beleza? Selecionou o check. Então nós vamos fazer o seguinte. Fazer um BR aqui. Vamos pegar ele, copiar e colar mais 3 vezes. Ok? 1, 2. Só apenas 2, acho que já é o suficiente. E aí, só para ficar um pouco mais organizado e visível, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos colocar CSS. Coloquei ali linguagem, mas eu vou só colocar aqui para que vocês possam ver. Nós estamos falando de HTML, vou colocar de maneira básica. CSS. Opa. E vou mudar aqui no ID de novo. CSS. E nós vamos vir aqui em JavaScript. Vou colocar aqui JavaScript. Vou copiar esse carinha aqui e vou colar aqui embaixo. Uma vez salvo, vocês podem ver que esse seria o nosso formulário, escolha sua linguagem. Então eu vou clicar aqui, se eu clicar aqui, ó, ele escolhe um. Como eu disse para vocês, ou é verdadeiro ou é falso. Então no caso do Radeon, ele vai utilizar da seguinte maneira. Vai escolher um, você vai ter 50 opções, você só vai ter direito de escolher uma opção. Então seria dessa maneira aqui que nós usaríamos o nosso Radeon. Vou colocar aqui formulário com Radeon Button, ok? Pronto. É só dar um BR aqui. Opa. Um BRzinho aqui para ficar bonitinho. Então assim, esse é o nosso formulário com o Radeon Button. Então, muito simples. Nosso próximo exemplo vai ser sobre o checkbox, que já está bem próximo. Então, deixa eu preparar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou preparar aqui, mais uma vez, vou copiar esse carinha aqui. Vou colar aqui embaixo. Vou colocar aqui checkbox. Ok? E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar novamente o nosso formulário. Mais uma vez apagando a ação. E nós vamos copiar esse carinha aqui do check. Vamos colocar aqui embaixo. Toda vez. E aí vou copiar e colar ele mais 3 vezes. 2 vezes, né? Ok. Vou salvar. Eu vou colocar um BR para cada um aqui. Pronto. Ok, check. O que nós vamos, para dar uma vida melhor para o nosso checkbox, eu vou dizer que para dar uma vida melhor para o nosso checkbox, vou colocar a seguinte mensagem.
qual desses itens você tem. Isso aqui tem que ser um parágrafo, né? Vou colocar um P, parágrafo. Ou parágrafo, vou colar, vou colocar ponto de interrogação para ficar mais bonitinho aqui, já que não coloquei os acentos, vou colocar aqui pelo menos maiúsculo, né? E aí você vai dizer o seguinte: eu tenho um carro bicicleta e eu tenho um barco. Eu tenho um barco. Se eu salvar aqui, vocês vão ver que ainda está. Nós podemos fazer do mesmo jeito que fizemos no checkbox. Vamos colocar no radio, né? Vamos colocar o input antes do nosso label, que aí ele vai mudar a estrutura. Assim, o nosso checkbox vai vir antes do texto, certo? Vou salvar. Beleza, vocês viram que ele já mudou aqui. Aqui eu posso selecionar os três, vocês estão vendo? Porém, para enviarmos os dados corretos para o back-end, nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos colocar aqui carro, né? Vou salvar carro. Aqui eu vou colocar carro também. E aqui no nome, no valor, né? Nós precisamos enviar um valor. Quando nós enviamos esse tipo de dados, nós precisamos enviar um valor para o back-end. Então, nós vamos colocar carro. E nós vamos fazer a mesma coisa para os outros. Então, eu vou só copiar esse carinha aqui. Vou botar aqui. Nós temos aqui uma bicicleta. Se eu digitar errado, vocês corrijam aí do lado de vocês. Bicicleta. Ok, copiar mais uma vez aqui. Eu vou mudar esse carinha aqui e vou colocar barco. Aqui mais uma vez, barco. E também for barco. Apenas para que possamos clicar no nome e que ele possa também selecionar. E para finalizar, nós vamos colocar o nosso botão. Colocar enviar, só para ficar mais bonito. E aí você vai ter um botão enviar. Vou colocar um BR aqui para nós ir para outra linha. Enquanto nós não temos CSS, nós utilizamos a seguinte estrutura, né? E aí, esse é o nosso formulário com checkbox. Então você clicar em enviar, ele vai enviar. Não enviou nada, porque nós não selecionamos nada. Mas nós vamos colocar aqui, ó, eu tenho um carro. Vou enviar, ele enviou aqui, ó, carro. Porque é o valor que eu coloquei aqui no carro. Vocês estão vendo? Value. Ele colocou carro. Beleza? Agora, antes de terminar o vídeo, só mais uma informação importante para vocês em relação ao botão Submit. Se eu pegar esse botão aqui e colocar o tipo Submit, ele vai, quando eu clicar nele, ele vai procurar uma coisa que nós estamos tirando desde que começamos a fazer a tag form aqui, que é o Action. E aí o Action, eu vou colocar aqui para vocês, ele normalmente recebe uma rota ou um arquivo para onde esses dados aqui vão ser tratados. E aí o que acontece? Quando você clicar, essa página não existe aqui, então nós vamos receber um erro. Porém, quando você clicar no botão Submit, ele vai procurar essa ação aqui. E como ela não existe, nós vamos receber um erro, mas é só para que vocês entendam que esse Submit, ele tem uma ação, e a ação nós colocamos aqui. Então, normalmente, se você tem uma API, você vai colocar a rota da API e passar os parâmetros que ela deve receber. Que os parâmetros são quais? São os dados aqui que nós colocamos. Por exemplo, se eu selecionei carro, eu vou clicar em carro, eu vou enviar. Só que aí, ó, ele disse que ele não pode encontrar esse get, mas ele tentou enviar a si mesmo, porque ele tem uma ação apontando para esse arquivo aqui. Como eu falei, mais uma vez, só para recapitular, isso pode ser uma
API, uma URL de API, pode ser um arquivo direto do seu projeto, do seu site, né? E aí nós temos também uma outra coisa que é os métodos, né? Que nós podemos colocar um método aqui. Você viu ali que ele botou o método get, mas nós podemos enviar o post, então nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Apenas uma dica para vocês antes de terminar esse vídeo com a cabeça explodindo aí de informações. E no próximo vídeo nós vamos finalizar vendo atributos e alguns tipos um pouco mais a fundo. Beleza? Let's coding!